Olá, gente, tudo bem? Nós estamos na nossa terceira semana, tá? E nessa semana nós vamos estudar tipos e modelos de representações cartográficas. Vamos lá? Bom, nós vimos o primeiro tipo de representação, né? Que foram as projeções cartográficas. Que elas são divididas em projeção cilíndrica, projeção cônica e projeção plana, tá? Hoje nós vamos ver mais tipos de representações e denominações. Nós temos, de acordo com a superfície de contato, nós temos a forma secante, né? Que é quando o globo ele é cortado, né? Seja na forma de um plano, seja numa forma de um cone, ou seja numa forma de um cilindro, tá? Nessa imagem, o cone e o cilindro eles foram trocados, né? Houve um erro da legenda, joia? Mas a gente vê como é que são feitas essas representações. Na forma de tangente, nós temos a representação em que a linha ela somente toca uma parte do globo. Então, nós temos a representação cilíndrica, a representação plana e a representação cônica. E aí nós temos de acordo com a propriedade, tá? Aí nós temos primeiramente a forma equivalente, né? Em que há uma conservação das áreas, né? Porém, há uma distorção das formas, certo? E da distância, como nós podemos ver neste mapa. A gente vê que a Groenlândia, ela tá bem pequenininha, né? A Antártica, ela tá bem pequenininha também, enquanto há uma extrapolação dos continentes subdesenvolvidos, né? Do continente sul-americano e do continente africano, né? Então, por que o cartógrafo ele faz isso? Geralmente é para demonstrar uma visão política e ideológica dele. Né? Então, ele quis representar maior o continente africano e o sul-americano. Gente, isso é importante, tá? Dessa matéria é vocês terem em mente que a representação ela está fortemente ligada com a ideia ideológica que o cartógrafo quer representar. Então é importante vocês conhecerem o contexto, né? É importante conhecer o cartógrafo que fez o mapa, né, sobre ele, por que ele quis representar. Isso é muito importante. Nós temos de acordo com a propriedade conforme. Na propriedade conforme, nós temos uma distorção das áreas, tá? Da distância, porém nós temos uma conservação das formas, né? E dos anos. Então nós vemos aqui que há um exagero, né? Por exemplo, da Groenlândia, né? E da Antártica. E há uma centralização da região da Europa. Né? Esse mapa ele é um mapa eurocêntrico, né? Ele é um mapa que quer representar, colocar a Europa no centro, né? E a gente vai entender o porquê que o cartógrafo quis isso, tá joia? E a outra propriedade que nós temos é equidistante, que é onde há uma fidelidade às distâncias dos continentes. A gente vê que ali na região norte está um pouco distorcido, tal, né? Mas porém nós temos as distâncias representadas com mais perfeição, certo? E aí nós temos de acordo com a propriedade, né? Que é afilática. A afilática, ela é uma distorção da área, da distância e das formas. Então, assim, há uma deformidade de tudo, certo? E é um mapa que representa melhor o nosso globo, né? Que a gente encontra mais nos livros didáticos. De acordo com a posição da superfície de projeção. Então, nesse mapa nós temos a policônica, que é uma projeção cônica, em que há uma conservação do centro, né? O centro ele é mais projetado com mais perfeição, enquanto as periferias, né, as margens do mapa, são representadas com mais distorção. Além dessa, nós temos a projeção transversa,
certo? Em que a linha do Equador, ela é preservada, né? E a linha do Equador, ela é preservada, porém, os outros meridianos paralelos são distorcidos. Nós temos a projeção normal, né? Em que a projeção ela é mais perfeita, né, possível. A gente pode falar que é completamente perfeita, mas ela é mais perfeita possível. E nós temos a projeção cilíndrica oblíqua, né, que ela é um pouco mais deitada, digamos assim. E outra classificação que nós temos é de acordo com o método de elaboração do traçado. Nós temos a gnomônica, certo? Que é uma projeção que ela é representada segundo os princípios geométricos, tá? E a genomônica, ela é pelo ponto de vista do centro da Terra, né? Como a gente pode ver nessa imagem. Nós temos a esterográfica, né? Que é de acordo com o ponto de vista no plano contrário à tangência do plano de projeção. E nós temos a ortográfica, né, que seria do ponto de vista infinito, certo? Como vocês podem ver nessa imagem. Bom, vamos lá para os principais cartógrafos, né, e os principais mapas que nós utilizamos nas aulas e utilizamos nos livros didáticos. Bom, o primeiro, né, que nós temos é o Mercator. Mercator ou Mercator, né? Essa projeção dele é uma projeção cilíndrica, certo? E ela é do século XVI. Então, no século XVI, se a gente for pegar, é a época das grandes navegações, né? A época em que os europeus, né, invadiram os continente americano, né? Tomaram aquela região. Então, a visão que ele tinha é que a Europa é o centro, né? Como eu tinha falado para vocês. É um mapa eurocêntrico e ele é um mapa que mantém as formas e distorce as áreas dos continentes. Há uma exageração da área polar, né? E nós vemos que os meridianos e os paralelos, eles formam um ângulo de 90 graus, tá? Aqui nós temos a imagem do autor desse mapa, né? Agora nós temos a projeção de Peters. A projeção de Peters, né? Ela foi uma proposta do século XX, então ela é mais recente, né? Ela é uma projeção equivalente, certo? E ela dá um certo privilégio para os países subdesenvolvidos. Então, nós vemos que no hemisfério sul há uma exageração do continente sul-americano, tá? E do continente africano. Esse mapa ele mantém as áreas, tá? Mas distorce as formas do continente, né? Os contornos. E, por último, né, nós temos a projeção de Hobson. Ela é uma projeção também do século XX, certo? É exatamente da década de 60. Ela é uma projeção cilíndrica. E nós temos os meridianos como linhas curvas e os paralelos em linhas retas, tá? Lembrando que ela é uma projeção afilática, certo? Em que nós temos uma distorção das áreas, da distância e das formas. Bom, e aí vocês têm as atividades para vocês fazerem, tá? A primeira pergunta é sobre as projeções cartográficas. Vocês vão falar o que é correto afirmar, né? A letra A. São meios de representar o espaço terrestre, havendo uma possibilidade ainda não encontrada de não realizar distorções da forma ou das áreas da superfície. A letra B. São formas de representar a Terra em uma superfície de iguais características externas, forma, tamanho e área.
A letra C são formas de representar a Terra que é esférica em um plano, por conta disso sempre haverá distorções. E a letra D divide-se apenas em projeções planas e polares, tá? Vocês vão colocar qual é mais correta, certo? Número 2 é uma questão que é descritiva, tá? Não é igual a outra, que a gente fala que é de marcar xizinho, tá bom? A número 2. O problema básico das projeções cartográficas é a representação de uma superfície curva em um plano. Pode-se dizer que todas as representações das superfícies curvas em um plano envolvem extensões ou contrações, que resultam em distorções ou rasgos. Diferentes técnicas de representação são aplicadas no sentido de alcançar resultados que possuem certas propriedades favoráveis para um propósito específico. Para o propósito específico de reduzir as distorções, tanto de forma quanto de área dos continentes, os resultados mais adequados são alcançados por qual projeção cartográfica. E vocês vão colocar lá, tá bom? Número 2. Leia o texto e assinale a alternativa correta. Projeções não são só soluções matemáticas, mas também produtos culturais. A projeção de Mercator refletia o seu tempo, marcado pela visão de mundo de uma Europa que expandia sua civilização por todo o planeta. Na moldura daquela visão de mundo, a redução da área da África e da América do Sul não provocava maior alarde. Letra A. Trata-se de uma projeção cilíndrica, caracterizada por ser de tipo equivalente, que mantém a proporção das áreas dos continentes e, em contrapartida, sacrifica suas formas. Letra B. Trata-se de uma projeção cilíndrica, caracterizada por ser do tipo semelhante, que mantém a forma das áreas dos continentes e altera a proporção das áreas representadas. Letra C. Trata-se de uma projeção cilíndrica caracterizada por ser do tipo anafilática, que não mantém nem a forma nem a área dos continentes e oceanos, mas que minimiza as alterações. Letra D. Trata-se de um tipo de projeção cônica caracterizada por ser do tipo equivalente, que mantém a proporção das áreas dos continentes e que, em contrapartida, sacrifica suas formas. Então, vocês vão pegar o texto, vão ler certinho e vão marcar a alternativa correta, tá? Essa é uma questão, claro, que vocês têm que saber, mas de saber interpretar também, que é fundamental. Número 3, vocês vão fazer uma relação, tá? A coluna da esquerda abaixo representa o nome de duas principais projeções cartográficas, e da direita, características relacionadas a uma ou outra dessas projeções. Associem adequadamente a coluna da direita e a da esquerda. Então, vocês vão colocar número 1, né, que vocês acham que é a projeção de Mercator, e número 2, que vocês acham que é a projeção de Peters, tá bom? E a número 5, analise os mapas abaixo e assinale a alternativa que indica a resolução cartográfica mais adequada para representar, com precisão, as distâncias da cidade de São Paulo em relação às várias localidades do mundo. Então, vocês têm os mapas para vocês relacionar, né? Que nós temos letra A, projeção azimutal equidistante, letra B, projeção cilindra e conforme, letra C, projeção equivalente interrompida, letra D, projeção equivalente. E letra E, projeção cilíndrica equivalente. Então, vocês vão fazer uma análise, tá? E vão marcar a alternativa correta. E, gente, em caso de dúvidas, eu esqueci o acento de dúvidas novamente, tá? Vocês me perdoam. Mas tem o acento ali. Vocês entram em contato pelo meu e-mail, vanessa.carneiro@alunos.ifsudminas.edu.br, tá? Será um prazer atender vocês, tá joia? E assim, mesmo que vocês não tenham dúvidas, vocês podem dar um feedback se vocês estão gostando da aula, né? O que eu posso melhorar, tá bom? Que eu aprendo junto com vocês. Tá bom, gente? Um grande abraço, tá? E até a próxima semana. Beijos!